vocês? Seja bem-vindo a mais um culto jovem, sendo que esse é no formato diferente, é no culto online. E antes de nós começarmos, eu queria convidar a você para compartilhar essa live com o maior número de pessoas, que eu tenho certeza que essa noite vai ser impactante para suas vidas. Nesse momento eu queria apresentar para vocês que a gente vai ter aqui um bate-papo. Eu queria apresentar quem vai estar respondendo as nossas perguntas. E nessa noite está com a gente Marcos Felipe, Luellen e Gabriel. Mas antes da gente dar início a tudo, vamos estar orando para estar nos elevando ao Pai. E como o nosso pastor sempre fala, que nós não é porque a gente está no culto, não é porque a gente está dentro de casa, que esse não é o culto a Deus. Então nesse momento vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais um dia que Tu nos deste, Senhor. Ó Pai Santo, vem estar abençoando, ó Deus, cada um que aqui está presente, ó Deus, que nós, ó Pai, possamos, ó Deus, falar aquilo que Tu falaste conosco antes, ó Pai. Ó Senhor, vem estar abençoando, ó Deus, cada um, ó Deus, que está vendo essa live, ó Deus, que ela possa, ó Deus, ser impactante, ó Deus, para as pessoas, ó Pai. Ó Deus, abençoe os jovens, ó Deus, os idosos, ó Pai, vem estar abençoando cada um, ó Pai. Ó Senhor, vem estar nos livrando de todo mal, ó Deus. Abençoa, ó Deus, os médicos, ó Pai, que eles possam, ó Deus, encontrar a cura, ó Deus, para esse vírus, ó Pai. Ó Senhor, vem estar nos protegendo cada dia mais e mais, ó Deus. Muito obrigada por tudo que Tu tens feito na nossa vida, Deus, e por tudo que Tu ainda has de fazer. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos estar dando início às nossas perguntas. Vou começar com uma perguntinha bem fácil. O que vocês estão fazendo nessa quarentena? Dormindo. Então tá, né? Porque no começo, assim, muita gente achou que ia ser férias, tava todo mundo falando que ia ser férias, todo mundo indo pra praia, que ia ser descanso. Muita gente assistindo Netflix, apesar de que isso cansa realmente. Mas eu acho que esse é o momento da gente tirar, não só pra gente descansar, mas pra gente estar conectado mais com Deus, né? E tem gente, assim, eu vejo muitos jovens, eu tenho ficado conectado também na internet, e eu vejo muitos jovens que eles dobraram o tempo deles que eles tinham, né, na internet, e Deus, sim, ficou em segundo plano. Por que a gente não tem esse tempo, o mesmo tempo que a gente tem para ficar na internet, a gente não tem para ter com Deus, né? Já que a gente sempre fala que Ele é a nossa prioridade. Mas agora, já que a gente já descontraiu, né? Luellen falou que tava comendo, Gabriel, tá? Eu tô trabalhando, continuo trabalhando firme e forte. Alguém tem que trabalhar nessa vida. Estamos E Marcos está? Estudando. Isso aí, meu filho. Tem que estudar, tá fazendo faculdade online, né? Isso. Eu tô trabalhando também. Fazer o quê, né? Continuamos a vida. Então vamos para a segunda pergunta. O que eu posso aprender nesse tempo de quarentena? Diga aí quem quiser começar, por favor. Tá? Paciência. Ter paciência porque temos que esperar. Na verdade, porque a gente tá querendo que tudo aconteça muito rápido, a gente tá querendo que tudo se resolva num piscar de olhos, mas as coisas não são tão fáceis, né? A gente tá vivendo num mundo muito imediatista. A gente foi pego de surpresa, os médicos foram pegos de surpresa, as pessoas foram pegas de surpresa, então a gente não tem muito a direção de pra onde ir. Então, nesse período, eu acho que é ter paciência. A maior parte de tudo é ter paciência, ter fé que as coisas vão melhorar e vamos seguir, confia. Cara, eu acredito que a valorizar o tempo com a nossa família, a valorizar o nosso trabalho, né? Que apesar de alguns aqui estarem trabalhando, muita gente viu que o trabalho é o que leva sustento para dentro da sua casa. E às vezes a pessoa vai para trabalhar reclamando, volta ao trabalho reclamando, reclama do trabalho, reclama do chefe, mas é aquilo que leva sustento para sua família. E a valorizar também o nosso meio ambiente. Eu não sei se vocês viram, mas os índices de poluição diminuíram muito nesse tempo de quarentena. O menino lá no trabalho estava até falando que na Itália, né, os rios lá, tipo, estão super limpos, estão vendo até golfinho. Eu também gosto de São Paulo mais né? limpo. As ruas estão sendo limpas, né? Então, assim, voltar dessa quarentena valorizando mais as coisas, valorizando a natureza, lembrando que a gente respira esse ar, né? Então, bom voltar dessa quarentena valorizando a nossa família, né? Aproveitar esse tempo em casa não para ficar lavando roupa suja, brigando, porque a gente comentou aqui do índice de poluição que diminuiu bastante, mas os casos de maltratos à mulher aumentam muito. Sim, porque o pessoal fica dentro de casa, e o pessoal tirou para lavar roupa ao invés de, sabe,
Em vez de querer se conectar, em vez de querer, não, estamos nesse tempo em casa, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos brincar, vamos cantar uma música, vamos dançar. Se conhecer novamente, né? Dependendo do tempo de casamento, às vezes já está enfadado, né? Então, querer novamente isso. Aí, valorizar a família, valorizar a natureza, valorizar o espaço que a gente vive, né? As pessoas que a gente vive, as pessoas que a gente convive. A gente saía muito, né? Agora a gente diminuiu as saidinhas. Não então... existe mais saidinha. Não tem mais saidinha, não tem mais. Então, valorizar isso, cara. Sair e aprender isso. Eu acho que também retomar, como a gente está falando, o convívio familiar, né? Uma coisa que já tinha realmente sido muito perdido. E eu acho que também uma coisa importante que eu tenho reparado, assim, pelo menos é que eu tenho vivido. Eu acho que retomar o convívio comigo mesmo, porque às vezes é tanta correria que a gente tem no nosso dia a dia, trabalho, estudo, e às vezes acaba que a gente se perde de nós mesmos. E esse tempo está sendo bom porque a gente pode realmente parar e ter esse momento de, assim, refletir o que está acontecendo e até ajudar a diminuir também um pouco a ansiedade, no caso, porque você realmente entende o que está acontecendo com você, assim, parar realmente ficar quieto, só entendendo, assim, contemplando. Eu acho que está sendo um tempo muito bom por isso também. A gente tem se preocupado até mais com o corpo. A gente tem comido menos Exatamente. besteira, porque a gente está com medo de pedir por aplicativo comida, porque pode vir contaminado de alguma forma. É verdade. A gente está querendo fazer exercício dentro de casa, porque eu não quero mais ficar parado. Então, essas coisas estão melhorando muito. E a gente está sentindo falta do trabalho. Exatamente. Do trabalho. Quem a gente vive falando assim, ai meu Deus, eu não aguento mais trabalhar, meu Deus, eu não aguento mais trabalhar. Aí agora a gente fala, meu Deus, eu preciso trabalhar. E agora? O que eu vou fazer? Então são as pequenas coisas que a gente não prestava atenção, o que era importante, agora se tornou muito mais importante, né? É verdade. E assim, Deus, eu acho que ele vai mostrar, né? Nessa situação, ele vai mostrar alguma coisa pra gente. Talvez a gente não entenda agora o porquê que isso tá acontecendo, mas lá no futuro a gente vai ver e vai pensar, naquela quarentena aconteceu isso porque me levou a tal lugar. Dedicação, né? Tempo. É. A gente dizia tanto que não tinha tempo pra falar com Deus. Pois é. Agora que eu a gente tava tem vendo tempo. um vídeo, né, que a gente tem... Agora a gente tem praticamente 24 horas, né? A maioria tá em casa, a gente tem 24 horas. E aí, o que a gente faz? Né? Às vezes a gente só fica na internet mesmo, vendo, vamos fazer uma receita, ver alguma coisa, fazer bumerangue, tirar foto e acaba esquecendo. TikTok. Para nossa vida espiritual, o ideal seria, para esse tempo, a gente buscar Deus com intensidade. Porque na nossa rotina, no dia a dia, a gente tira o quê? 10 minutinhos, 1 hora no máximo, né? Porque tudo é muito corrido, né? Como o Gabriel muito bem falou, a gente quer tudo muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, o tempo passa muito rápido. E o ideal dessa quarentena seria, para nós como jovens cristãos, seria buscar Deus com intensidade. Você não tem 24 horas do seu dia porque agora você está dentro de casa, você se separar realmente. Tira 1 hora louvando, 1 hora orando. Muitos jovens não conseguem orar nem 20 minutos, né? Que é uma coisa assim que quando você tem intimidade com Deus, isso é muito pouco. E esquecem também que a Bíblia nos fala orar sem cessar, então você tem que estar sempre em constante oração. Então, é intensidade. A ideia seria que os jovens buscassem o Senhor com mais intensidade, com mais amor, com mais vontade, até que o Senhor se revelasse. Porque muitas vezes a gente fala que a gente não vê Deus. Eu quero ver Deus, mas a gente não vê Deus por falta dessa busca com intensidade. A gente cumpre uma rotina. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, mas a gente não coloca intensidade. A gente não busca o Senhor de todo o coração muitas das vezes. Aproveite esse tempo em casa, gente, e busque o Senhor com intensidade, porque é isso que Ele quer. Um coração contrito e quebrantado. Pronto. Você falar que não é pra falar de Deus, mas falei. Acho que a gente podia até falar por aqui, porque agora ele já até meio que pregou já, gente. Pra que pregação? Né? Então, vamos para a próxima pergunta. O que eu faço com os planos que fiz e não sei se vou conseguir realizar? Isso aí, muita gente já sabe, né, conhece. Eu até separei aqui Salmos 33, 10, 11, que diz assim: o Senhor acaba com os planos das nações, Ele não deixa que eles se realize. Mas o que o Senhor planeja dura para sempre, as suas decisões permanecem eternamente. E, assim, antes de vocês começarem a falar, né? Eu entendo que se a gente entender
que os planos de Deus, eles são perfeitos, são melhores do que o nosso, cara, o mundo pode parar aqui, entendeu? A gente pode perder tudo, que a gente não vai se frustrar, porque a gente sabe que as coisas de Deus é melhor, entendeu? Que a obra dele, ela é boa, perfeita e agradável. Ela não é só boa, não é só perfeita, não é só agradável. Ela é as três coisas juntas, entendeu? Então, tipo, é surreal. E a própria palavra do Senhor nos fala, né, que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então, cara, o momento agora é não desistir, né? Se é sonho, se é plano, tipo assim, foi adiado, né? Você vai ter que deixar mais pra frente, vai ter que correr um pouco mais atrás, vai demorar um pouco, vai exigir um pouco mais do seu esforço, mas a ideia é não desistir, é continuar ali, tipo assim, não foi agora, muito bem, você colocou muito bem, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E nós, como jovens crentes, nós continuamos confiando no Senhor. A gente tem que continuar confiando no Senhor. A gente crê na palavra de Eclesiastes 3, né? Que tudo tem um tempo determinado. Esse não foi o tempo da gente cumprir tal coisa, mas vai chegar o tempo que nós vamos cumprir. Ainda mais se for promessa de Deus, né? Para nossa vida. Se estiver alinhado com os planos dele. Então, vai se cumprir de qualquer forma. Mas, tipo assim, a vontade do Senhor é perfeita e agradável. Não é pra você se frustrar, não é pra você... A gente fica triste? Fica. Somos humanos, não A gente fica triste, a gente para pra pensar, entendeu? A gente, quando a gente vai deitar à noite no nosso travesseiro, que a gente, poxa, tava no tempo que eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. E tipo assim, quando eu achei que eu ia chutar pro gol, e veio um e passou na minha frente. Então, continuar confiando no Senhor, porque não é fácil, dói, porque ainda mais se for sonho, né? Aquela coisa que você estava esperando há tanto tempo e ver por uma coisa assim que você não esperava, né? Porque ninguém esperava, ver assim, tipo assim, da noite pro dia, nós estamos em quarentena, fica em casa, estamos em casa, hashtags e propagandas e campanhas. E do nada tudo fechou e, sabe, eu não sei vocês, mas eu me vi meio perdida no meio de um rebuliço de coisas acontecendo no mundo e eu meio assim, tendo que fazer várias coisas, vocês sabem. Mas, assim, continuar confiando no Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas, tem um tempo determinado para cada coisa e aceitar a vontade de Deus para nossas vidas. Entregar, né, como vocês estão falando, realmente entregar tudo nas mãos de Deus, depositar toda a confiança nas mãos de Deus. A palavra de Deus vai dizer também em Salmos, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Então, assim, não tem muito o que fazer, realmente é entregar nas mãos de Deus e confiar que as coisas vão melhorar, que as coisas vão andar. E em Jeremias também, 17, no verso 7 vai dizer: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E no 8 vai dizer: porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não se receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, acho que é o que a gente está vivendo nesse momento. A gente não pode deixar de dar fruto, a gente não pode deixar de confiar no Senhor, e é isso, realmente entregar. Eu acho que a mudança é algo que faz parte, né? A gente vive um pouquinho de mudança na nossa vida em todo momento, só que a gente nunca está preparado para ela. A gente estava conversando antes, a gente falou um pouco de mudança, cara. Paulo teve seus planos mudados quando ele queria ir para um lugar e Deus não autorizou que ele fosse para aquele lugar naquele momento. Jonas queria ir para um lugar, mas Deus falou: quero que você vá para outro. Os planos dele foram mudados e a gente não se prepara para a mudança, a gente só espera ela chegar. E eu acho que a questão de confiar e ter fé é se jogar, saltar de paraquedas e acreditar que ele vai abrir. Porque Deus não está nos dando os detalhes de tudo que vai acontecer e como vai acontecer. Ele só está falando, pode acontecer isso e pode acontecer aquilo. Agora o resultado final só eu conheço. Ele pode até apresentar para alguém ou revelar para alguém algo, mas ele não revela tudo. Então, é uma coisa muito profunda, é algo que só ele vai dizer como a gente vai viver, como a gente vai trabalhar. Então é complicado a gente falar dos planos, porque a gente se prepara.
realmente a gente se prepara. Eu me preparei muito para alguma coisa, o Léo se preparou muito, o Marcos se preparou muito, a Ítala se preparou muito, e a gente falava, poxa, nesse momento eu quero estar vivendo desse jeito. Aí agora, nesse momento, olha o que acontece. Acho que todo mundo planejou, né, o ano de 2020, tipo, todo mundo se planejou e sabe, né, o que vai acontecer, o que tá por vir. Mas... Eu fui na loja americana, até brinquei com ela. Fui na loja americana, tô monetizando o vídeo. Fui na loja americana, aí comprei algumas coisas pra gente. Aí eu fui falei assim, legal. Ela foi, o senhor tá ganhando um calendário. Eu falei, pô, legal. Ela veio o calendário de 2020. Eu falei, moça, você não tem um calendário de 2021 não? Porque eu tô brincando, que pô, depois que terminar o coronavírus, tu fecha o ano, encerra o ano ali, ano novo, vamos festejar em 2021. Melhor, né? Passou 2020. Verdade. Mas Deus, ele tá sempre no controle, né? E uma coisa assim, que eu tenho certeza, que se a gente tinha uma data e ele vai botar outra data, eu tenho certeza que essa data vai ser melhor. Se a gente entregou pra ele, se ia ser, top naquela data, imagine quando a data que é a dele, entendeu? A que ele colocou, vai ser extraordinária. A mudança também, né? A gente se preparou pra acontecer de um jeito e vai acontecer de outro. A gente tinha plano de, não, eu quero fazer isso com muitas pessoas vendo, eu quero fazer aquilo ali e eu quero que pessoas tenham um contato com isso, mas agora você vai ter que fazer isso de uma forma mais profunda. Mais profunda não, mais distante, né? A quantidade de live que a gente está vendo no dia de hoje é grandiosa, porque as pessoas não querem parar aquilo que elas estavam fazendo. Mas isso aí é a mudança, pessoas. Tem que se adaptar. Eu ouvi algumas coisas sobre adaptar e ser adaptável, mas vamos continuar no se adaptar, é a palavra melhor. A gente tem que se adaptar àquela situação. A gente já, todo bom brasileiro, a gente tá aprendendo a fazer. Bom, vamos para a última pergunta, que é um pouquinho complexa. Essa daí, né? Mas vamos lá. Por que nós sentimos quase incompleto nesses dias de isolamento, se Deus está sempre conosco? Porque é aquilo, né? Muitas das vezes a gente se acha completo quando a gente tem aquela rotina certinha, quando a gente vem pra igreja, quando a gente adora ali, e agora a gente não tá mais naquela rotina, a gente tá dentro de casa. E aí, só porque a gente tá em casa, a gente não vai adorar mais, não vai orar, não vai fazer nada, Deus não tá com a gente, mas a gente sempre fala isso. E aí, quem é que vai começar? Eu vou ser contraditório, não contraditório. Mas é sério, é porque eu pensei aqui, tá escrito aqui, pois onde, Mateus 18, 20, pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu acho que o ser humano, lógico por esse motivo e pela questão de proximidade, a gente sente um vazio muito grande de fazer as coisas sozinho. Sim. Eu acho que o culto coletivo, nós somos um corpo. Eu li alguns versículos em casa que falavam sobre o corpo de Cristo, que falavam sobre a reunião da igreja. E isso é algo que é natural. Um braço sente falta do outro braço. As mãos têm que se unir. Tem que se unir, né, no caso. Então, eu acho que a gente sente muito, não a distância de Deus, eu acho que a gente fica... É estranho, porque o culto em casa é muito bom. É muito bom o meu culto em casa. Eu gosto das minhas orações, eu gosto do louvor que eu canto, eu gosto de ficar no meu quarto, lá no secreto. Mas eu acho que a gente é muito dependente de estar juntos. O brasileiro, mais ainda, que a gente é caloroso, a gente gosta de abraçar. Então, eu escolhi esse versículo por quê? Porque a gente está aprendendo a adorar juntos de uma maneira diferente. A pessoa em outro país, em outro estado, a gente está adorando junto. Às vezes, tem gente até que faz live, né? Não sei se vocês já viram, mas tem gente tipo célula. Aí vai lá e bota e faz o culto também, pra fazer sozinho também. Eu fugi do que você falou, mas porque... Não, você falou que o pessoal não gosta de fazer. Porque eu pensei assim, eu não estou me sentindo distante de Deus. Eu acho que eu tenho suplicado muito mais, porque nós temos medo. A gente tem medo. Então vai ter gente que vai pegar esse medo e vai colocar nas mãos de Deus para ele aliviar o coração e ele cuidar da gente. E vai ter aquele cara que vai afogar as mágoas de um jeito que a gente sabe que não é tão bom, que é temporário, que daqui a pouco vai passar. A gente vai perder horas e horas vendo Netflix, a gente vai perder horas e horas assistindo aquela aula de culinária. E a gente fala assim, vou perder horas e horas conversando no WhatsApp ou vendo o feed lá no Instagram.
mas a gente não quer se preocupar e falar, poxa, eu vou passar horas e horas falando com meu pai. Por quê? Porque ele que vai confortar meu coração. Então a gente tem essa vontade de coletividade, mas a gente esquece que o mais importante não são as pessoas. A gente tem que se preocupar um com o outro, mas a gente tem que se preocupar principalmente com quem a gente está adorando. O culto é adorar. Como você bem colocou, a gente é muito caloroso. A gente gosta de estar em unidade, a gente gosta de estar junto. E querendo ou não, isso é uma ameaça. Essa doença se tornou uma ameaça pra gente, né? A ponto de termos que ficar em casa. Eu comentei, né, no início, antes de começar, de Elias, né? Ele fez fogo descer do céu, matou lá os sacerdotes de Jezabel e recebeu uma ameaça dizendo que ela queria matar ele e fugiu para as montanhas, né? Só que no nosso caso a ameaça é o coronavírus, que fez a gente recuar, ir para dentro das nossas casas. Estar dentro da nossa casa devia ser o melhor lugar para a gente estar, né? Dentro do nosso lar, com a nossa família. E em muitos lares não é assim. Em muitos lares não é assim. Que é o que faz, às vezes, a pessoa se sentir sozinha, mesmo estando aqui, no nosso caso, 4 pessoas, mas mesmo assim ela vai se sentir sozinha, porque a casa dela não é um lar. A casa dela é simplesmente as paredes. Então, isso faz ela se sentir sozinha. Por mais que nós entendamos, como jovens cristãos, entendamos que Deus nunca nos abandona, mas às vezes nós somos nossos próprios inimigos, porque nós deixamos de ouvir a voz de Deus. A gente olha para a nossa ameaça que está lá fora, como ele só olhava para Jezabel, o Senhor ainda alimentando ele, mandando os corvos lá, alimentando ele, Deus se mostrando ali com ele, mas mesmo assim ele estava lá na caverna com medo, pensando só o que Jezabel falou. Então, mas não estava olhando porque Deus estava alimentando ele. Então, isso que muitas vezes acontece com a gente olha só para a nossa adversidade, a gente olha só para o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo lá fora, e a gente esquece de olhar para Deus, a gente esquece de ouvir a voz de Deus. O Gabriel colocou muito bem, cara, é o momento de ou você orar mais, como eu falei, busca incessante, com intensidade, é momento de você orar mais, é momento de você ler mais. Por quê? Para você ouvir a voz de Deus, para que nesse momento as vozes do mundo não venham abafar a voz de Deus na sua vida, porque senão você vai se sentir sozinho, porque você começa a olhar, ai meu Deus, eu trabalho, eu estou fazendo aula online, eu tenho um filho, eu tenho casa, eu tenho que alimentar minha família. Você começa a olhar para tudo isso e vai jogando Deus para o lado. Você esquece que Deus supre, você esquece que Deus é provedor, você esquece que Deus é o Deus do impossível, você esquece tudo isso e começa a olhar só para a sua dificuldade. Então nisso você abafa a voz de Deus, você fecha os seus olhos para Deus, que é o que faz, por mais que você tenha, como jovens, né, cristãos, somos templo do Espírito Santo. Então onde a gente estiver, a gente é igreja. Aonde nós estivermos, nós somos igreja. Então, por mais que você tenha aí o Espírito Santo dentro de você, você cala a voz do Espírito Santo dentro de você. E você só ouve a sua mente, só o que a sua consciência está lhe falando para você. Sabe, você esquece de... Porque o Espírito Santo, ele nos traz paz. O Espírito Santo nos traz paz. Se você é templo do Espírito Santo e você parar e deitar na sua cama e falar, Espírito Santo, fala comigo. Você começar a orar, você vai ver que o seu coração começa o quê? Se acalmar. Você começa a olhar para Jesus, você começa a esquecer da sua dificuldade. Você começa a olhar para Jesus. Isso acontece, gente. Você está naquele desespero que você começa a orar, o Senhor vai trazendo paz ao seu coração. Porque é esse o Espírito que o Senhor Jesus nos traz. Então ele começa a trazer paz ao teu coração e você já não começa a se sentir sozinho. Você já começa a se sentir abraçado pelo Senhor. Eu não sei vocês, mas eu peço para o Senhor me abraçar toda vez que antes de eu dormir. Eu falo, Senhor, deixa eu sentar aqui, colocar minha cabeça no teu colo, eu vou dormir. E tipo assim, geralmente eu... Assim, à noite é o tempo que eu tiro maior pra Deus, né? Cada um tem a sua rotina, né? Mas à noite é o tempo que eu tiro maior pra Deus, ainda mais quando eu deito na minha cama. Aí eu falo, Senhor, deixa eu colocar a cabeça aí no colinho. Aí eu peço pra Deus me fazer carinho. Gente, eu tenho uma coisa assim diferente. Pai, né?
Eu começo a pedir para Deus, me faz um carinho, acalma meu coração. Hoje meu dia foi turbulento, hoje eu conto para Deus meu dia, meu dia foi turbulento. Eu agradeço a Deus porque hoje meu dia foi tranquilo. Então, é assim, que você faça isso, para você não se sentir sozinho nesse turbilhão de coisas acontecendo. Não é que agora é o coronavírus, mas pode ser em tantas outras, passar isso que nós cremos em nome de Jesus que vai passar, mas pode vir outras coisas, outras dificuldades na sua vida, entendeu? Porque, querendo ou não, no mundo teremos aflições, né? Então, olhar para Jesus, pedir mesmo, Senhor, me conforta, Senhor, me consola, que eu não venho olhar só para esse mundo, mas que eu venho olhar para Ti. Né? Meu coração está aflito, eu estou preocupado com a minha família, eu estou preocupado com não sei quem, eu estou preocupado com o trabalho, tenho que alimentar a família. Senhor, conforta o meu coração. Senhor, conforta o meu coração, que eu possa confiar em Ti. É o que a gente está falando desde o começo, a gente precisa confiar no Senhor e acreditar que Ele é Deus conosco. Quando Isaías fala, né, quando faz a profecia sobre Jesus, o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Então ele é Deus conosco em todo o tempo. É confiar nisso, é confiar nessa palavra. E fique já anotado que eu não sou o que fala mais nesse lugar. Não pode falar, eu te cortei. Tem muito o que falar, né? Alô, Ele já pregou, mas é exatamente isso. Eu acho que a gente andou muito tempo, assim, vejo muitas pessoas que basearam muito tempo a sua vida espiritual inteira no momento do culto só. E esqueceram do momento do secreto, do momento... E o culto é o quê? É só você, no culto você só transborda, mas você se enche no seu dia a dia, você se enche em casa. Então, eu acho que muitas pessoas têm sentido essa falta. É claro que congregar, a comunhão é maravilhoso, né? Mas a gente não pode se esquecer desse momento, a gente está sendo lembrado disso, que o principal é na nossa casa, no nosso lar, é no nosso joelho, é na oração, é na perseverança, e é isso. Eu tava no trabalho, né? Aí tinha um rapaz que foi lá, eu nem sabia que ele era da igreja. Aí ele foi e falou assim, ele falou do passado, só que ele tava conversando com a minha mãe. Aí ele foi e falou do passado, né? De como era o exército do passado, evangélico e tal. Aí ele pegou e falou assim, mó palhaçada, esses pastores fazendo culto online, que não sei o que. Eu falei, mas você só é igreja na igreja? Na sua casa você é o quê? Aí se ele não tiver um tempo, sei lá, um domingo, uma quarta, ou outro dia que foi a igreja dele, ele não tiver um dia pra ir pra igreja, ele também não cultua, então. Então, né? Aí eu fui até meio que debatir um pouco lá com ele, a minha mãe, então lá, para, não debate não, sei o que. Eu falei, mas não dá, gente. Vai estar vendo isso. Pois é, não, meu Deus. Eu também pode assistir. Não, não vai estar não. Só pra vocês não Mas saberem, nem botei nome. a voz do Ale é o Rafael falando, então é mais ou menos. Então, mas aí eu achei muito engraçado, sabe? Porque assim, gente, a gente tem que buscar em casa também. Não adianta a gente só vir pra igreja, a gente tá aqui e em casa a gente não ser nada, entendeu? Aí eu fui, falei umas coisas lá, aí depois eu fiquei pensando, eu falei, caraca, o pastor sempre fala, né? Que a gente tem que estar buscando em casa, a gente tem que, igual o Marcos falou, a gente tem que estar no secreto, tem que estar orando, tem que estar buscando. Não adianta a gente só vir pra igreja, porque a igreja é meio que um complemento. E assim, uma coisa que eu até anotei aqui, quando a gente entende que Deus ele é tudo pra gente, é tudo que precisamos, tipo, a gente só confia, entendeu? Que é a frase do Gabriel, né? Confia. E é isso, entendeu? Todas as nossas necessidades vão ser supridas, tudo vai ficar bem. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, foi incrível. Agora que o papo entendeu? tava ficando bom. Pois é, se alguém tiver mais alguma coisa pra falar, podem falar, entendeu? Fiquem à vontade. Mas o bate-papo foi esse. Espero que tenha agradado. Ai meu Deus, tá bom. Gente, eu separei aqui uma palavra que eu achei interessante porque não é diferente do que a gente tem ouvido, mas é algo que a gente também não tem tido atenção, né? Que deixa eu só lembrar aqui de botar no certo. Que é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo... Eu vou começar a ler do versículo 1 e vou até o versículo 8. E começa no versículo 1 dizendo assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens,
pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos nós. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Aí ele fala: para isso fui designado, pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade e não minto. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão. É um momento de se preocupar com quem está ao nosso lado, com aqueles que a gente sempre viu, com aqueles que a gente sempre teve comunhão e com aqueles que a gente também não conhece, com aqueles que vão estar passando por dificuldades, para aqueles que estão trabalhando para que isso tudo acabe, pelos nossos governantes, que a gente reclama tanto deles. A gente fala tanto que eles estão roubando, eles estão fazendo isso, vamos orar por eles. Eles são homens, eles têm medos, eles têm defeitos, então que a gente possa orar e não se preocupar, porque Deus resolve as coisas. Quem tem tudo no controle e tem tudo nas suas mãos é Deus. E todas as coisas vão acontecer de acordo com a vontade dele. Então que a gente possa ficar tranquilo e deixar que Deus faça a parte dele e que nós possamos estar em oração, apenas pedindo, clamando uns pelos outros, mostrando o amor. Eu acho que essa questão de suplicar uns pelos outros é o que o mundo precisa ver. O mundo não precisa ver uma igreja preocupada em dizer que está errado, em dizer que eu vou contestar o que está acontecendo, isso é tudo uma mentira. Não, a gente precisa de uma igreja que ore, de uma igreja que se preocupe com as pessoas que estão em casa, com os nossos idosos, com as nossas crianças, com os nossos jovens. Jovem, não perca tempo apenas nas redes sociais, não perde tempo só com o seu telefone. Em nome de Jesus, começa a orar pelo seu irmão, começa a orar pela sua família, ora por aquele amigo que está afastado. Eu falei uma frase no final de semana para um amigo que eu ouvi em uma pregação e eu acho ela muito interessante. O inimigo não vai tornar o inferno algo bonito, ele vai tornar o caminho até lá mais agradável aos seus olhos. Então, que nesse momento que toda essa dificuldade está acontecendo, não se distancia de Deus. Não faz isso que a gente acabou de falar de, quando voltar os cultos presenciais eu vou estar na igreja, então agora eu estou de licença de Jesus. Não, aproveita esse momento para orar mais, aproveita esse momento para se entregar mais para Deus. Então é isso que eu tenho para falar para vocês, que Deus abençoe vocês e fica na paz. Amém. Amém. Bota isso com ponto assim, já. Amém. Assim, amém. Mas aquele